O dia em que Deus se calou, o silêncio mais assustador da Bíblia. Imagine o céu, tantas vezes cheio de palavras, promessas e sinais, tornando-se de repente uma enorme superfície em branco. Não um silêncio gentil, mas um silêncio que pesa, que faz o coração acelerar, que pergunta: onde está a voz que nos guiava? Foi esse vazio, 400 anos sem um profeta autêntico, sem uma nova palavra enviada por Deus, que marcou um dos períodos mais desconcertantes da história bíblica. A última voz que o povo ouviu vindoura dos profetas do Antigo Testamento foi a de Malaquias. Ele encerra a chamada profética do Antigo Testamento com uma frase que ainda nos chama a atenção: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Malaquias 3:1. Depois dessa frase, as páginas sagradas permanecem silenciosas por séculos. Não é um silêncio técnico, é uma ausência de novas declarações públicas de Deus através de profetas. O que aconteceu então? Como entender esse intervalo que a história registra como um grande silêncio? Se essa história toca você, curta e inscreva-se para acompanhar mensagens que ajudam a entender como o passado bíblico conversa com a nossa vida hoje. Para entender o peso desse silêncio, é preciso voltar os olhos para o cenário em que ele se instala. O tempo entre Malaquias e João Batista não é um vácuo neutro, é um palco ocupado por impérios e por mudanças culturais profundas. Primeiro vieram os persas, e depois a influência de Alexandre o Grande trouxe a helenização, uma nova língua, novos costumes, novo pensamento. Finalmente, Roma se estabelece como potência dominante. Cada um desses impérios cruzou e remodelou as costuras da sociedade judaica. As estruturas políticas e religiosas foram pressionadas e muitas vezes corrompidas. Dentro desse cenário, o templo, que deveria pulsar com fé e justiça, começou a se mover como um corpo que perdeu parte do seu espírito. Ritualismos mecânicos se tornaram a norma, rituais mantidos por hábito, orações recitadas sem fogo, sacrifícios que já não refletiam arrependimento sincero. Os líderes religiosos, em muitos casos, tornaram-se gestores de uma tradição, mais do que pastores do coração. Entre fariseus, saduceus e sacerdotes havia rivalidades, negociações com as autoridades estrangeiras e uma prática religiosa que por fora brilhava, por dentro vazia. Era um tempo em que o véu do templo parecia mais pesado do que nunca, cobrindo a distância entre Deus e o povo. Mas o silêncio não significa que tudo estivesse apodrecido. No meio dessa paisagem, havia brasa sob cinzas. Havia homens e mulheres que não se conformaram. O texto bíblico nos apresenta figuras que, embora poucas, iluminam o que chamo de remanescente fiel. Pense em Simeão e Ana, por exemplo. Não são heróis idealizados, são pessoas simples que aguardaram com esperança. Simeão, temente e paciente, foi levado pelo Espírito ao encontro do menino que era a esperança encarnada. Ana, profetisa idosa, passou seu tempo no templo em jejum e oração, aferrando-se à promessa. Eles são imagens da multidão anônima que manteve a fé quando a voz pública parecia ter silenciado. Esses exemplos não servem para romantizar o sofrimento, e é importante dizer isso. Interpretamos esses relatos como testemunhos de fidelidade, não como um endosso a uma teologia que glorifica o sofrimento pela dor. São imagens de resistência. Pessoas que continuaram a orar, a cuidar, a esperar. Em seus rostos vemos o que acontece quando a fé se torna prática no cotidiano. Pequenos atos de fidelidade que salvam comunidades da desesperança. Mas por que Deus permaneceria em silêncio diante de tamanha necessidade? Precisamos ser cuidadosos. Não vamos concluir que esse silêncio foi uma punição arbitrária. Há, no entanto, uma leitura pastoral e histórica que faz sentido à luz dos acontecimentos. O silêncio atuou como preparação estratégica. Pense numa fornalha. O calor não é agradável, mas pode purificar metais. A semente enterrada precisa do escuro para germinar. É possível, e aqui uso a expressão com modéstia teológica, que o silêncio tenha sido o espaço em que Deus reformulou o teatro da redenção, criando um contraste que tornaria a próxima voz impossível de ser ignorada. Quando se fala em preparação, não é apenas uma ideia abstrata. O silêncio fez com que as expectativas do povo se tornassem mais afiadas e mais urgentes. Depois de séculos sem profecia, o coração humano fica mais atento a qualquer som, mais sensível a pequenas indicações de movimento divino. Além disso, o vazio público abriu espaço para que uma voz singular se destacasse.
Não havia dezenas de profetas ecoando mensagens concorrentes. Havia um ambiente sedento. Para quem ouve essas palavras hoje, podemos interpretar com cautela. Às vezes, o que parece abandono é uma moldagem secreta de caráter e de cenário, um modo de Deus tornar a sua intervenção mais clara quando finalmente ela se manifesta. E então, quando tudo parecia definitivamente calmo, o deserto ecoou. João Batista aparece como uma ruptura. Descrevê-lo com imagens não é exagero. O homem das areias, vestido de pelo de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, era o oposto do sacerdote polido. Era a tocha acesa em meio a uma noite longa. Sua voz era cortante. Arrependei-vos, o reino está próximo. João não era o produtor de sinais espetaculares. Sua autoridade vinha de algo mais simples e mais grave. Ele foi enviado. Ele cumpriu o papel descrito em Malaquias, preparar o caminho. Não confunda a função de João com o misticismo vazio. Sua força era contextual. Em uma sociedade anestesiada por rituais, ele reintroduziu urgência, convocou os corações a uma volta sincera a Deus. A ruptura operada por sua pregação demonstra como o silêncio anterior serviu para enfatizar sua mensagem. Quando a voz retorna depois de tanto tempo, é como um trovão que todos escutam. E é exatamente isso que a história nos mostra. Uma primeira voz que prepara, que confronta e que aponta. O ponto culminante desse movimento é o encontro entre voz e carne. João aponta, e a palavra que durante tanto tempo ficou em espera se faz presente. Cristo aparece não como mais um profeta, mas como a palavra encarnada. A promessa que havia sido mencionada em silêncio agora toma forma humana. Essa transição é a chave teológica. O silêncio termina não em mera retórica, mas em presença viva e transformadora. A chegada de Jesus altera o mundo, cura, perdoa, transforma estruturas. Isso não é uma explicação fria da história, é uma convicção que traduz a surpresa divina em ação concreta. Ao narrar essa sequência, Malaquias, silêncio, João, Jesus, não estou propondo uma fórmula mecânica. Não afirmo que todo o período de silêncio pessoal equivale ao que aconteceu entre os testamentos. Há limites entre história e experiência individual. Ainda assim, a narrativa oferece instrumentos para aqueles que atravessam tempos de espera. Primeiro, reconhecer que não estar constantemente sob palavras proféticas não significa perda da soberania divina. Segundo, entender que a fidelidade cotidiana tem valor histórico. Terceiro, desenvolver uma percepção que vê o silêncio como possível preparação e não como evidência de abandono permanente. Como isso se traduz no seu dia a dia? Pense em fases da sua vida em que as respostas não vieram com clareza. Um diagnóstico médico incerto, a espera por uma mudança de emprego, uma relação que parece estagnada, uma sensação de orações que não parecem ser ouvidas. Essas experiências podem ser dolorosas, não quero minimizá-las com explicações simplistas. No entanto, há práticas espirituais concretas que correspondem à atitude do remanescente fiel e que funcionam como preparação. Oração constante, companheirismo com outros crentes, estudo das Escrituras que não busca apenas informações, mas transformação. Serviço que desloca o foco do próprio sofrimento para o alívio do outro. Perseverança humilde. Essas práticas são como acender pequenas tochas num escuro extenso. Isoladamente, uma tocha não muda à noite, mas quando o deserto encontra várias luzes, elas criam caminhos. Talvez você não veja mudanças externas imediatas. Talvez a voz que espera não venha em forma de proclamação grandiosa. Às vezes a preparação é interior, um caráter moldado, uma fé fortalecida, uma perspectiva refinada. Interpreta-se com humildade que o silêncio pode purificar prioridades, testar profundidade e desobstruir o caminho para algo maior. Há também cuidados teológicos a serem mantidos. Não podemos transformar o silêncio em garantia de que toda espera terminará em glória exibível. Nem devemos dizer que todo sofrimento tem o mesmo propósito que o silêncio intertestamentário. A Escritura nos ensina que somos fruto de múltiplas realidades. Graça e mistério coexistem. Dito isso, a história do silêncio entre Malaquias e João oferece uma lente pastoral. Aos que vivem um período sem respostas, ela diz algo simples e potente: a narrativa não terminou. Voltando às imagens, o véu pesado que encobria o templo simboliza tradição venerável, mas também pode esconder distorções. A fornalha, por sua vez, tem propósito purificador.
O deserto, contrário ao que se pensa, é lugar de encontro com coisas essenciais: fome, sede, liberdade das distrações e, paradoxalmente, o local onde a voz pode ser mais escutada, porque nada compete com ela. Essas imagens se repetem para que você não esqueça: o silêncio não é uma ausência absoluta, é um espaço com textura, pressão e finalidade. O remanescente fiel nos ensina uma prática de espera ativa. Eles não esperavam passivamente. Oravam, cuidavam do templo, mantinham acesa a chama da esperança. A ansiedade se transforma então em vigilância santa. Em termos concretos, continue munido de disciplina espiritual. Cuide das suas relações, mantenha a fé nas práticas que moldam o caráter, perdão, generosidade, humildade, e esteja atento às pequenas evidências de movimento. As mudanças mais profundas frequentemente começam com sinais sutis: uma conversa que retorna, um sonho que desperta, uma porta que se abre lentamente. Quando Jesus chega, o que estava escondido torna-se manifesto. A palavra que se fez carne reorienta a história. Ele não apenas fala, ele age, cura, perdoa, entra em cena. E essa ação confirma que o silêncio não foi uma falha de coordenação divina, mas parte de um tempo mais amplo de revelação. A expectativa que o remanescente sustentou encontra sua resposta, não numa palavra vazia, mas em presença viva. Você pode se perguntar: e hoje, existe uma lacuna profética no mundo contemporâneo similar àquela? Não é tarefa deste discurso substituir discernimento eclesial. Contudo, podemos aprender que Deus opera com ritmos que nem sempre coincidem ao nosso relógio. Às vezes ele fala com estrondo, outras vezes permanece em silêncio aparente, enquanto prepara o cenário. Interpretamos isso como chamado à vigilância e à fidelidade. Se o Senhor está em silêncio, nossa missão é manter a chama acesa, não fabricar substitutos vazios. Há ainda um desafio pastoral que preciso oferecer com clareza: não se envergonhe da sua espera. Em culturas que valorizam resultados imediatos, a espera é desconfortável, mas a espera cristã tem caráter distinto. Não é resignação paralisante, mas vigilância ativa. Postura de quem sabe que uma promessa existe e que seus sentidos de fidelidade são por si testemunho. Enquanto espera, ofereça misericórdia, pratique justiça, mantenha comunhão. Essas ações não são caixas para conseguir bênçãos, são meios pelos quais a fé é testada e fortalecida. Também convém lembrar que, assim como o silêncio intertestamentário se resolve em Cristo, nem toda espera tem a mesma finalidade. Há mistérios que a Escritura deixa sem resposta clara e sofrimentos que não são explicados por um paradigma de preparo. Assim, a abordagem correta é equilibrada, manter esperança confiante, sem forçar analogias inapropriadas. Quando digo que o silêncio pode ser preparação, falo de uma interpretação pastoral plausível, não de uma regra universal. Nosso olhar histórico e espiritual se volta então para a convocação final, o chamado à perseverança. A história do povo entre Malaquias e João é narrativa de paciência ativa, vigilância e, no fim, de restauração. Se hoje você passa por um dia em que Deus parece ter se calado, saiba que não está sozinho. A própria Escritura, em suas páginas, preservou relatos de espera e de surpresa. O que se pede de você não é um silêncio resignado, mas uma escuta ativa, um cuidado amoroso com o seu próximo e uma firme esperança de que Deus, no seu tempo, fala novamente, muitas vezes de formas que redimem o silêncio com presença. Antes de encerrar, faço um convite prático. Se este texto tocou algo dentro de você, seja uma chama acesa, seja um desconforto sentido, compartilhe nos comentários uma experiência de espera que marcou a sua vida. Contar sua história pode ser luz na noite de outra pessoa. E se você achar que alguém vive um tempo de silêncio agora, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, saber que não se está só é o primeiro sinal de que a voz de Deus está voltando. O dia em que Deus se calou, o silêncio mais assustador da Bíblia, revela que até os períodos sem som têm um propósito na trama divina. O medo que sentimos diante do silêncio é legítimo, ele nos lembra da nossa dependência. Mas a história também nos ensina que do silêncio pode nascer a voz que muda tudo, e que essa voz, quando chega, não é apenas mais uma frase, é presença que transforma. Aguarde com fé ativa, permaneça aceso, cuide do que está às suas mãos.
E quando a voz chegar, que você a reconheça e a acolha com o coração pronto. Compartilhe este vídeo com alguém que vive um tempo de silêncio e conte nos comentários: você já viveu um período assim? Como foi encontrar a voz de Deus depois?